Vou iniciar nosso estudo recordando que um estudo sério obedece rigorosamente a uma disciplina. Portanto, caso não tenha visto os vídeos anteriores, você deve vê-lo primeiro, pois as ideias aqui apresentadas tiveram aí seu início e desenvolvimento, ok? O link para estes vídeos está na descrição. Sejam bem-vindos. Vejamos mais algumas experiências citadas na enciclopédia já referida na página que trata de Rutherford. Em 1919, ele realiza a primeira transmutação provocada pelo ser humano, bombardeando com partículas alfa o núcleo do nitrogênio, transformando-o em oxigênio. Prediz em 1920 a hipótese do nêutron e até 1924 se dedica a realizar transmutações de todos os tipos de elementos, do boro ao potássio. Somente poderemos compreender como ele analisava a transmutação com o estudo sobre a espectrografia, que veremos mais adiante. Seguindo o caminho das pesquisas, vamos encontrar um outro pesquisador de extrema importância para esta época. Já se sabia alguns detalhes sobre as partículas que eram irradiadas, porém não se conseguia descobrir que partículas eram essas. Porém, este pesquisador que vemos aqui, ele pôde comprovar a existência do nêutron. Trata-se de James Chadwick. Ele trabalhava junto com Rutherford. Seu principal contributo para a ciência foi a prova da existência do nêutron. Por esta descoberta foi-lhe atribuído o Prêmio Nobel da Física de 1935. Seguindo adiante nestas pesquisas, conseguiu chegar à perigosa bomba atômica. Infelizmente, o caminho do conhecimento é cheio de armadilhas. E o conhecimento pode ser usado para o bem e para o mal. Para o mal, se produz bomba atômica. Para o bem, se usa a energia nuclear para produzir energia elétrica, que é importante já em muitos países. Inclusive no Brasil, nós temos um gerador de energia elétrica que utiliza energia nuclear. Pois bem, vamos seguindo adiante. Veja esta ilustração. Nela podemos compreender o processo natural de transmutação do urânio. Antes, porém, precisamos compreender mais alguns detalhes sobre os átomos. O núcleo do átomo, hoje sabemos que é composto de prótons e nêutrons. O que determina o elemento químico, como por exemplo o oxigênio, nitrogênio, etc., é o número de prótons em seu núcleo. O número de nêutrons pode variar e produzir diversos átomos chamados de isótopos, ou seja, é o mesmo elemento químico que pode ter mais de um número de nêutrons em seu núcleo. Nesta ilustração, nós podemos ver que o urânio 238, que se encontra em abundância na natureza, ele emite um elétron. Antes de seguirmos adiante, precisamos compreender alguns detalhes sobre o núcleo dos átomos. Eles possuem um número de prótons determinado para cada tipo de átomo. Por exemplo, o hidrogênio tem um número fixo de prótons. O hidrogênio possui apenas um próton. O oxigênio tem um número fixo de prótons, porém um número variável de nêutrons em seu núcleo. E o que determina o que é um hidrogênio e o que é um oxigênio é o número de prótons. No caso do hidrogênio, ele possui
na maioria dos átomos que se encontram na natureza, ele não possui nenhum nêutron. Porém, foi encontrado átomos de hidrogênio com um nêutron. E nesse caso recebeu o nome de deutério. E se encontrou também átomos de hidrogênio com 2 nêutrons. E neste caso recebeu o nome de trítium. Pois bem, compreendemos assim que o número de nêutrons no interior do átomo pode variar. E aí se dá o nome de isótopos para cada tipo de quantidade de nêutrons no núcleo do átomo. Vamos então voltar àquela ilustração para vermos o processo natural de transmutação do urânio, que tem o isótopo 238, que é o mais comum encontrado na natureza. O pessoal que quer construir, principalmente bomba atômica, começam por selecionar os isótopos de número 235, porque eles são mais instáveis e eles se desintegram com mais facilidade que o urânio 238. Pois bem, vamos observar então a ilustração. Nela podemos ver que um nêutron resultante da desintegração de um átomo pode se integrar ao núcleo de outro átomo. Porém, isso provoca um desequilíbrio vibratório neste novo núcleo. E o próprio nêutron se desintegra formando um próton e um elétron que é irradiado. Nesse caso, há uma transmutação natural. O átomo de urânio 238, que possui em seu núcleo 92 prótons e 146 nêutrons, foi assim que Rutherford realizou as primeiras transmutações artificiais. O número 238 é o número de massa do átomo e é praticamente a soma dos prótons e nêutrons do seu núcleo. Agora, com estas observações sobre o núcleo do átomo e os isótopos, podemos observar novamente a ilustração. Veja, nela podemos ver que um nêutron resultante da desintegração de um átomo pode integrar-se ao núcleo de outro átomo. Porém, isso provoca um desequilíbrio vibratório neste núcleo. E o próprio nêutron se desintegra formando um próton e um elétron. Nesse caso, há uma transmutação natural. O átomo de urânio 238 possui em seu núcleo 92 prótons e 146 nêutrons. Foi algo semelhante ao que fez Rutherford quando conseguiu suas primeiras mutações artificiais. O número 238 é o número de massa do átomo, que é praticamente a soma do número de prótons e nêutrons. O urânio 238, que é o mais comum na natureza, ao receber mais um nêutron, passa a ter um número de massa 239. Fica, portanto, criado assim um outro isótopo. Nesta condição, ele fica muito instável e decompõe o nêutron invasor, produzindo um próton e um elétron que é irradiado. Formam a partícula beta do seu material. Porém, agora, este átomo passa a ter 93 prótons, tornando-se um novo elemento químico. Agora ele não é mais urânio, ele é o neptúnio 239, que é também muito instável e decompõe um dos seus nêutrons, tornando-se um átomo de plutônio. Ele, ao decompor um dos seus nêutrons, ele irradia uma partícula beta, ou seja, um elétron. O urânio, que tem um isótopo na qual há 143 nêutrons,
Portanto, seu número de massa é 235. Este isótopo é muito instável e, ao incorporar mais um nêutron em seu núcleo, o núcleo todo se desintegra, como mostrado nesta ilustração. O urânio pode formar dois outros elementos químicos: o bário com o isótopo 137 e o criptônio com o isótopo 83, ou ainda o estrôncio com o isótopo 88 e o xenônio com o isótopo 131. Muitos nêutrons são liberados e podem desencadear a desintegração de outros átomos 235. Portanto, este é o isótopo utilizado para produzir bombas e reatores nucleares. Justamente por isso vemos a notícia na televisão se referindo ao enriquecimento do urânio. O que se deseja nesse enriquecimento é justamente o aumento da proporção de urânio 235 entre os isótopos disponíveis. No próximo vídeo veremos outro caminho das pesquisas sobre os átomos, mas antes teremos de compreender, por motivos propedêuticos, a ressonância eletromagnética. Até o próximo vídeo. Na descrição há links para que você possa compreender melhor o que é um nêutron, um próton, um deutério, um trítio, um elétron e assim adiante, enriquecendo o seu cabedal intelectual. Até o próximo vídeo.